Ana Karine, 6 anos de idade, abusada, violentada pelo primo adolescente de 14 anos. E tudo acobertado pela avó. Isso aconteceu em Caucaia, Fortaleza, no dia 13 de março de 2024. Mais um caso em família. Família que deveria ser aquela que protege. E nesse caso seria uma história linda, porque Ana Karine não se sabe dos pais, não há notícia deles na internet. O que se sabe é que os avós que cuidavam dela faleceram, e aí a tia-avó, irmã da avó, pegou a menina para ser criada por ela. Um ato de bondade. Isso é lindo. Mas a história teve um final terrível, cruel. Os nomes não foram divulgados, tá? Nem da tia-avó e nem do adolescente. O adolescente, claro, né? O neto dela. Por ter 14 anos, aí está em segredo de justiça. Agora, o nome da avó, que é maior de idade, 56 anos, eu entendo que a nova postura das polícias tem sido essa de não divulgar os suspeitos na fase inicial da investigação. Por quê? Porque se houver uma reviravolta e a investigação estiver errado, não vai acabar com uma vida, né? E que depois podem ter sérios comprometimentos judiciais, inclusive, né? Processos contra o Estado e tudo mais. Mas esse caso aqui, eu tenho quase certeza que não vai ter reviravolta nenhuma, e você vai entender. Eu sou Gigi Barreto e esse canal é para quem gosta de investigação. É muito mais do que contar um caso. É a gente ir pelas linhas investigativas e, claro, periciais. Por isso eu já te peço, dá um like, curte aqui esse vídeo. Se não te inscreveu, te inscreve. E, claro, compartilha para alguém, deixa um comentário que isso nos ajuda muito a crescer. E, claro, também me motiva a trazer mais conteúdo desse tipo para você. Então, vamos lá, ao caso, sem mais delongas. Ana Karine, ela morava com a tia-avó, de 56 anos, um primo adolescente de 14 e o pai desse menino. É uma família periférica, de comunidade, morava ali na região metropolitana de Fortaleza, Caucaia, mas já divisa, né? Já saindo de Fortaleza. E claro, casos assim não acontecem somente em periferia, acontecem em todas as classes sociais. Só que acabamos ficando sabendo mais de quando ocorre na classe baixa. Ana Karine era uma menina cheia de vida, estudava na escola municipal ali da região. E o dia 13 de março de 2024 foi um dia comum. A avó saiu para o posto de saúde para buscar remédio e a menina ficou sob os cuidados do primo. Quando a avó voltou, a menina não estava mais lá. E qual foi a ação da avó? Não foi fazer buscas ali na comunidade e nem tampouco fazer o BO. A desculpa que ela deu de não ter ido buscar a polícia inicialmente é porque a área é dominada por uma facção. E no caso eles proíbem que se vá à delegacia para que a polícia não chegue na comunidade e não atrapalhe ali os negócios, né? Ela disse que foi por conta disso, mas não ter feito busca na comunidade já é um ponto aí a se observar. Quando foi em torno de 23 horas da noite, ela foi à delegacia fazer o BO. Fez o BO, tá? A polícia não foi de imediato fazer buscas, que já era tarde da noite, certamente iriam iniciar as buscas no dia seguinte, logo no início do plantão. Só que, quando a avó saiu, eu acredito que nesse momento ela se deu conta, ela ficou sabendo do áudio que rodava a comunidade. Esse áudio era do neto dela falando para alguém, que esse alguém aí gravou e vazou para todo mundo. Ele contava o que tinha acontecido com a Ana Karine, o que ele tinha feito. Ele tinha abusado e depois afogado a menina numa caixa d'água. Agora, claro, essa fala aí, ela foi questionada pelo pai do menino no dia seguinte, dizendo que era invenção, fake e tal. A polícia tem como saber, a perícia tem como fazer a análise desse vídeo. Claro que isso demora um pouquinho, mas mesmo assim a polícia depois levou em consideração esse áudio, tá?
Mas a preocupação da avó, quando esse áudio começou a rodar, foi a segurança do próprio neto. Porque eu disse para vocês, ali é dominado por uma facção. A facção, ela teria 2 motivos aí para dar cabo no garoto. Primeiro, eles têm um código de ética que eles não aprovam esse tipo de crime contra a criança. E o segundo motivo iria chamar a atenção da polícia. Então eles iriam dar um fim de nunca mais encontrar esse corpo. Com medo disso, o que a avó fez depois que saiu do BO e soube disso? Ela simplesmente avistou um carro preto e disse que teve um pressentimento de que a neta estaria ali. Aí o que ela fez? Foi até o carro, abriu o carro. Quem que estava lá? A neta. Obviamente, a polícia foi logo acionada. E quem vai para o local de crime? A equipe de investigação, que está de plantão, e a perícia. Chegaram lá, viram que a menina estava enrolada num lençol que era dela. Naquele momento ali, a perícia ela tem como alvo de investigação saber se a morte aconteceu ali ou não. Não indicava que tinha acontecido ali. Viram que havia uma asfixia, mas não por esganadura e nem por estrangulamento. Claro que aí quem iria definir o tipo de asfixia é o médico legista. Só que a perícia, ao fazer análise externa, viu que a menina tinha hematomas de coisa de um dia no tórax. Esse hematoma, como é que o perito sabe que era de um dia? Por conta da coloração típica de um dia de 24 horas, que é um arroxeado. Ali também, o perito viu externamente que havia uma lesão na genitália da menina. Não sabia a dimensão dessa lesão para dentro, né? Mas ali ele já podia dizer que a menina tinha sido abusada. Aquele lençol teria que passar também por exame, por análise. Ali na hora ele deve ter feito e detectado sêmen. Como estava à noite, dava para usar o UV, né, a luz ultravioleta, e verificar que tinha material ali que reagia. E, obviamente, foi para o DNA. O carro também poderia oferecer outros elementos. Impressões digitais, não somente da avó, tá? Ou se tiver só da avó, também é algo a se pensar, investigar. E também material genético de outras pessoas que não fosse da menina e de quem tinha aberto ali aquele carro, né? Ou o dono do carro também. A partir dali, a perícia com a equipe investigativa vai para onde? Para casa. Isso é óbvio. Inclusive, a investigação já deveria ter enviado a perícia para fazer a investigação na casa. Como eu digo aqui para vocês, sempre os primeiros suspeitos devem ser a família. Claro que nessa altura a investigação já estava meio cabreira com aquela senhora. Eles não vão levar em conta uma premonição. Eu tive uma intuição. Não, a polícia já fica com alerta vermelho ligado. E aí quando chegam na casa, a polícia já tem em mãos o áudio. E no áudio dizia que ele tinha abusado a menina no quarto. A perícia vai para o quarto e detectam sêmen no bercinho da criança e encontram um travesseiro. Esse travesseiro estava escondido, com sêmen também. Depois foi feita a análise e já saiu o resultado de DNA. Tanto o sêmen do lençol encontrado no carro, do travesseiro e do bercinho, compatível com o adolescente de 14 anos. Mas a polícia viu que não foi ali que a menina morreu. De acordo com o áudio, tinha sido numa caixa d'água e eles encontraram uma caixa d'água. Essa caixa d'água, inclusive, estava suja. E isso vai bater o que o médico legista encontrou. Foi detectada a presença de água doce e suja nos pulmões da garotinha. Além disso, os pulmões tinham lesões hemorrágicas compatíveis com o espancamento muito brutal. Aí o perito do local de crime viu que os hematomas na área do tórax. E a região interna com lesão hemorrágica só mostra que essa menina apanhou severamente antes de falecer. E faleceu por asfixia do tipo aí afogamento. Tinha água dentro dos pulmões. Por isso a polícia decretou a prisão temporária do adolescente e da avó. O adolescente, claro,
pelos crimes cometidos de abuso e homicídio, e a avó pela ocultação de cadáver e fraude processual. Ainda não se tem a certeza, a prova de que foi a avó que ocultou o cadáver no carro. Como é que você vai ter? Uma análise das impressões digitais. Se fora as impressões do dono, se tiver apenas as impressões dela. E também material genético no carro. Bom seria também se tivesse uma câmera, né? Mas eu acredito que não tenha, porque não foi relatado isso em lugar nenhum. Agora, algo interessante que eu vi na reportagem do Cidade Alerta, até o apresentador chamou atenção para isso e eu tenho que concordar. Quando essa avó deu uma entrevista para a repórter do programa, simplesmente ela não olhava para a repórter. Ela não olhava, ela não se virou. Isso é muito estranho. E seria mais uma prova da participação ou não dessa tia-avó no crime. E assim o caso seria resolvido muito mais rápido. E quando os casos são resolvidos mais rápidos, aquela população ali, aquela comunidade fica alerta, do tipo, opa, não vou por esse caminho porque eu sei que a polícia vai pegar. Eu sei que a casa vai cair. Quem sabe, né, daqui a uns anos a gente veja essa realidade dos crimes reduzindo por conta da eficiência da investigação. E se você quiser assistir mais vídeos como esse enquanto eu preparo o próximo vídeo, aproveita para maratonar as playlists Olhar Pericial no Local de Crime. Maratona, compartilha e volta aqui porque eu vou te esperar no próximo vídeo. Um beijo!